estou aqui com a escritora Adriana Zanetta, medianeirense, conhecida no Brasil todo, e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre o incentivo que traz às crianças a leitura e também a sua paixão por escrever livros infantis. Oi, Adriana. Oi, tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente de onde surgiu toda essa vontade de escrever livros, em primeiro lugar. Bom, então, eu sempre sempre gostei de escrever, né? Então, desde novinha, assim, eu fazia mensagens ou alguém, tinha alguém de aniversário, eu fazia, né? Então, eu tinha aquele dom, né? Mas não sabia que seria para esse lado a minha, né? Que eu teria dom para escrever livros infantis. Daí virei professora, que é uma das paixões da minha vida, né? Essa profissão. E de educação infantil, né? Então, e com o tempo eu comecei a inventar. Eu inventava historinhas, até assim, 2 dos meus livros aqui eu usava dentro da sala de aula, né? Então eu tinha os membros malucos, para trabalhar o corpo humano, eu comecei a inventar. Por quê? Porque a literatura, né, ensina, né, a criança, então eu comecei a inventar. Daí foi na revolta dos materiais que eu inventei, que eu tinha uma turma terrível, né, destruir os materiais escolares, a minha escola era particular e, gente, mas era muito assim, sabe? E daí eu observei como que aqueles materiais ficavam, né, depois de destruído, e eu inventei então a história da revolta dos materiais, né? E este livro, tipo assim, foi uma história curativa, eu descobri depois de muitos anos, porque ela curou a turma parou de bagunçar. Então, nesse dia eu descobri, nessa época ali, eu descobri então que eu teria assim um dom para escrever livros infantis, né? E até depois daquela época, daí dei muitos anos aula ainda, mas sempre sonhando assim. Aí quando eu sabia que eu ia sair da minha profissão, né, ia ter que tomar outro rumo, eu inventei a menina que agora vende sapatos. Então, durante esse processo ali, para sair da escola tal, eu fiz, que é uma autobiografia minha, né, da menina que agora vende sapatos, e foi o primeiro livro que eu lancei, né, esse da menina que agora vende sapatos. Mas sempre tive essa coisa de ler e de escrever e de expressar através da escrita os sentimentos, né, então sempre tive esse dom, mas foi neste livro que eu descobri, né. Desde o começo, então, você sempre escrevia para poder desenvolver aí com seus alunos essa prática. Isso. Fala pra nós, o primeiro livro que você escreveu, não que você lançou, você lembra? Foi A Revolta dos Materiais. A Revolta dos Materiais. A gente pode mostrar a Revolta dos Materiais? Aqui, é um livro. Ela tá com o livro aqui pra gente. É um livro, e este livro é muito interessante, porque daí depois, com o tempo, quando eu fui lançar ele, eu fiz ele tem um vírus chamado destruzelo, né, que é um vírus que contamina o coração da criança e dos adultos. Então, este livro, ele faz com que a criança compreenda que ela precisa policiar os sentimentos e que a vida inteira precisa fazer isso. Que não é assim, era uma vez e daí vivermos felizes para sempre. Não, a criança ela tem que sempre prender esse vírus dela. Então, assim, é bem interessante, eu vendo muito, esse livro já esgotou, na verdade, eu tenho que reeditar ele. Eu vendo muito para professores, para os pais, quando a gente, né, quando eu falo, quando eu explico, eles levam, porque é um livro que educa, né? Sim. Então, isso é ótimo. Fala para nós, além dos livros mais focados em crianças, você tem alguns outros que não são? Assim, eu tenho escritos, né? Por exemplo, eu tenho não é para criança, é infanto-juvenil. Certo. Tá? Só que assim, os meus livros geralmente, esses que eu tenho escrito, eu tenho Existe um Amor Aqui, entre a Gralha Azul e o Coati, que é uma história muito linda, assim, que é um conto e que trabalha como eu vejo assim. Eu sempre vejo como é que está acontecendo, o que está acontecendo na sociedade, né? Então, esse escrito que eu tenho, já tentei mandar para um concurso no SESC, agora eu mandei para a Flip, só que é muito concorrido, né? A Flip, meu Deus, é a maior feira que tem no Brasil e vem gente de fora, então é difícil você ganhar. E assim, por eu dizer que é infanto-juvenil, porque ele fica meio sério, né? Então, é uma história de trabalho. É a Gralha, que ela trabalha, e o Coati rouba. Ele mora ali nas Cataratas, né? Ele rouba. E ela, com as araucárias destruídas lá em Curitiba, ela vem pra cá.
E ela conhece, ocorre ali um amor e ela transforma ele. Ela mostra para ele a real importância do trabalho, o quanto que ele é importante. Então, no final, eles constroem uma mata de araucárias, né, que acontece uma dinâmica ali, e ela transforma o Coati. Então, para trabalhar essa coisa de corrupção, né? E agora eu fiz um outro texto que também foi para concorrer, que é do Parque das Aves, e que houve uma invasão, para trabalhar a corrupção também, que houve uma invasão dentro do Parque das Aves e ali ocorreu a corrupção. Então acabou destruindo tudo, e daí o Tucano tomou uma atitude bem, porque ele era o porta-voz dali, né? Ele que organizava, ó, você vem para cá, você para lá, e ele então mandou embora todos os corruptos. E voltou ele tomou uma atitude drástica, daí foi recriminado e tal, então ele pegou e arrancou o bico dele. Então no começo da história, só que é muito crítico, sabe? No começo da história, eu falo, ó, o Tucano está sem bico e todas as aves estão falando por que ele perdeu esse bico, como é que ele foi perder, que é quase do tamanho maior que o corpo dele, né? E daí no final, então, ele arrancou para ficar calado. E daí eu falo para as crianças que a gente não pode deixar que pessoas que têm atitude, né, em qualquer setor da vida, né, não é na política, acabou virando até meio político, sabe, mas eu não sou de nada, assim, eu sou bem neutro nessas coisas. Queria trazer para elas algo... A corrupção, que a gente não pode calar a boca, sim, né, que quando alguém tem uma atitude, a gente não pode ficar dando, né, aquela opinião de destruir essa pessoa se ela fez algo para, né, mudar, voltar ao que era, né, a paz, né? A gente tem que incentivar. Então eu tento sempre passar. Eu tenho bastante escritos assim, né? E a gente vai guardando, né? Conforme o tempo a gente vai publicando, né? Que nem agora eu vou lançar Os Ajudantes do H, que é um livro que eu fiz lá no tempo da pré-escola, né? Daí você vai guardando, na escritora é assim, e depois vai lançando. Você tira inspiração hoje, que você não dá mais aula, né? Você busca inspiração do cotidiano mesmo, né? E na época era da sala de aula. Da sala de aula, certo. Por que você acredita que algumas crianças não gostam de ler? Olha, isso é uma coisa, eu acho que isso vem de casa, tá? Então, assim, a minha mãe lê muito, então eu lia muito. Teve épocas na minha vida que eu não li muito. Por quê? Porque eu não estava talvez próxima dela. Tu entende? Então assim, a literatura eu acho que ela tem que vir de dentro de casa. Se os pais gostam de ler, se a avó gosta de ler, automaticamente a criança vai ler. Lógico que a escola tem um papel enorme nisso, ela tem que incentivar. Só que hoje está tendo um outro problema, que é o vídeo do YouTube, sim, né? Que até as livrarias lá, quando eu fui para a Bienal de São Paulo, tinha bastante youtubers, né, que fizeram livros e tal, até eles tentam, né, mas assim, não sei se é comercial, se é para incentivar a leitura, eu não li nenhum daqueles livros, mas a criança, ela tá muito focada na informática, né, isso é um problema. E a nossa cultura, né, o brasileiro não é de ler, ele não lê, né, praticamente ele não lê. Né? Se tu vai perguntar ali, a maioria das pessoas não leem. E se tá lendo um livro, demora quase para terminar. Isso. Então a nossa cultura já é assim. Mas eu acho que começa dentro de casa. São os pais. Você traria assim de dica para as mães, como que o filho pode, como eu posso influenciar meu filho? A leitura. Lendo? Certo. Porque tu pode prestar atenção. Não sei se tu tem filhos, né? Mas quem tem filhos? Começa a pegar, mas nem que você tá lá pensando que tem que limpar não sei o que, ou que você tem que pagar conta, não sei onde. Senta ali, pega um livro e fica assim. Daqui a pouco teu filho dá uma olhada, nossa, minha mãe ali, o pai, né? Daqui a pouco ele vai lá e pega o livrinho dele e senta ali e faz. Olha só que dica preciosa, então, pra quem tá em casa. Mas é assim. Adriana, fala pra nós sobre uma personagem que tem se destacado muito e tem trazido muito sucesso no meio infantil, né? Para os pais também, isso é muito legal, porque chama muita atenção das crianças. Por que você criou esse personagem e qual é o nome dele? Conta pra gente. Tá. Então essa é a Bruxa Cueca, foi quando eu lancei esse livro aqui, né, a menina que agora vende sapatos. Eu inventei de levar uma personagem que eu fazia em sala de aula, porque eu fazia muitos personagens em sala de aula, que é uma forma de incentivar a leitura, o professor incentivar a leitura, né? Então ela ensinava os hábitos de higiene e depois eu passava em todas as salas, né? As meninas pediam, Adriana, passa aqui,
né? Eu lá de bruxa, né? Ia lá, passava e conversava com as crianças, se tinha alguém brigando, eu falava não sei o quê. E daí ficou isso aí. Daí eu trouxe a bruxa cueca, que quem deu o nome foi a Leila Grapilha, ela ainda está no Bertone agora, né? E que ela que deu o nome de bruxa cueca. E daí eu trouxe e tinha um escritor no dia, um outro escritor, né? Que é muito mais... vive viajando e tal. Ele falou assim, Adri, a vida de escritor é muito difícil. Eu falei assim, mas não é com essa bota de letra que você vai conseguir alguma coisa, você tem que pôr aquela botinha preta de ontem, que era a bruxa. Daí com isso, eu falei assim, como é que eu vou vender livro? Eu vou me vestir de bruxa cueca e vou contar história nas escolas, dos meus livros. Então eu fui muito aqui no município, aqui no começo, né? Eu ia contar história, fazer um show de 45 minutos, e deixava os livros para vender. E assim eu fui levando. Daí a editora, quando me conheceu, queria a bruxa, né? Então na revolta dos materiais eu coloquei a bruxa, né? Ela está aqui no começo, ó. Então ela que prende o vírus, né? Ah, ela prende o vírus. Ela que prende o vírus. Você começou a implantar esse personagem nos teus livros. Isso, e daí assim... há um preconceito, tá? Eu sofro preconceito de bruxa, né? Então, o que eu fiz com a bruxa? Eu transformei ela num personagem bom. A bruxa, se você é toda normal, né? Eu tô vestida de bruxa, eu não posso tirar da minha pele, eu sou uma bruxa, você vai me enxergar como uma bruxa. Eu preferi ser boa, não brigar, não beliscar, né? Eu falo tudo que eles falam. Mas por que você, que todo mundo olha pra você e não vê maldade, está fazendo coisa errada, né? Então ela virou assim, uma personagem de conduta. Ela é atrapalhada, ela apronta, mas ela é uma personagem que leva a conduta, né? As boas maneiras. Então o principal da personagem, o que ela faz? Ela faz apresentações. Na verdade, eu faço apresentações. Hoje eu tenho uma empresa de educação e eu vendo essas apresentações, né? Então, já fui em bastante lugar aqui no Paraná, principalmente o Sesc, que contrata, né? Eles contratam esses profissionais, e ela educa. Ela educa. Então, por exemplo, eu conto a história da revolta, tem um show, tem a dos membros malucos, tem um show. Então eu tenho várias... Isso você vai pegando os temas dos livros para ensinar as crianças? Isso, outros temas, né, conforme, mas geralmente eu uso os meus livros, né. Vamos mostrar então como é que é a bruxa? Ah, a bruxa cueca, vamos então. Eu tô curiosa. Ela está muito ansiosa para vir, sabe, ela é uma sarna, né. Nossa, olha! Que legal, gente! Que é isso? Será que é o microfone? Ai, agora eu percebi, gente, estão me filmando. Ah, então, crianças, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou a Bruxa Cueca, eu sou uma escritora, tá? E eu queria falar uma coisa muito importante, porque hoje é o dia 18 de abril. Vocês sabem que dia, qual a importância desse dia? É o dia do livro infantil, de Monteiro Lobato, da literatura infantil. Então, eu quero que vocês saibam que quando a gente lê muito, a gente tem sabedoria. E a sabedoria ninguém tira da gente. Você já viram algum ladrão roubar cérebro? Não, né? Então, crianças, leiam muito, aproveitem todos os tipos de literatura e saiba que a única coisa que ninguém tira da gente é a leitura, tá bom? Ai, mas antes de eu ir embora, eu quero mostrar um alimento muito legal para vocês. Querem ver? Olha só a minha geladeira. Olha só, filme ali. Ela está cheia de quê? De livros, crianças, de informação. Então, lógico que nós devemos nos alimentar muito bem, mas o alimento da alma também é importante. E a nossa alma a gente alimenta com sabedoria, e sabedoria vem dos livros. Um beijo, pessoal!